Boa noite a todos. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Que a noite de hoje, Jesus, os Espíritos amigos, possam nos conduzir no aprendizado, nos intuindo neste conjunto maravilhoso para os ensinamentos da noite. Mas que acima de tudo, Jesus nos ajude a cristalizar, a assimilarmos as orientações que nós receberemos, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos neste dia. Que assim seja. Na oração inicial, foi dito da importância da transição que nós estamos passando. Não foi assim que a oração inicial falou? Foi? E é fantástico a sintonia com o plano espiritual. E tem muito a ver com a palestra desta noite, a oração inicial. Até me surpreendeu. Estamos vivendo um momento muito importante no mundo e principalmente no Brasil. Isto aparentemente se mostra como um comportamento social, como uma reação social, mas há uma ligação, a importância bem maior, bem acima do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar de uma maneira normal. O que vem ocorrendo principalmente no nosso país ultimamente? Manifestações? O que mais está acontecendo? Está tendo protestos? Isso. O tema da palestra de hoje: manifestos e protestos à luz da doutrina espírita. Como deverá comportar-se o espírita mediante estas ocorrências? Esse tema já foi desenvolvido aqui em nossa casa? Por cima? Então, legal. Então a gente pode se aprofundar, nós podemos nos aprofundarmos um pouco mais, né? Os professores presentes que possam nos ajudar, né? Qual o significado da palavra manifestar? Dizer alguma coisa, correto. Expor. Bom, né? E o significado da palavra protestar? Pode ser reivindicar, expressar-se contra aquilo que está errado, não é? Manifestar significa expor aquilo que nós sentimos e pensamos. Expor a nossa opinião, quais são os nossos desejos, os nossos anseios. E protestar significa expor aquilo que está contrário aos nossos desejos, aos nossos anseios, né? As nossas insatisfações. É externar as nossas insatisfações com relação às coisas que nós achamos que estão equivocadas, que estão erradas, né? Então, o que está acontecendo hoje em vários pontos do planeta Terra, não somente no Brasil. Nós temos o Egito, não é? Aconteceu na Grécia, onde mais? Na Síria, Espanha e alguns países da Europa um pouquinho lá para trás, né? É a população saindo às ruas em manifestos e protestos, externando as suas insatisfações nas questões que envolvem
a qualidade de vida a que essas pessoas estão submetidas. Os valores éticos, os valores comportamentais, os valores morais. Então nós estamos vendo em alguns países já mais adiantado em sua cultura, em que esses manifestos e protestos não têm uma intensidade muito acentuada em relação ao restante nas questões das violências, das agressões. Em países em que o conhecimento, o adiantamento, os conceitos ainda não alcançaram uma extensão maior, nós vamos perceber que esses manifestos e protestos estão vindo acompanhados de muitas agressões. Hoje saiu uma mensagem na internet, não consegui fixar porque foi muito rápido a informação, mas um desses países soltaram um gás e veio a notícia que tinham morrido na Síria. Na Síria, não é? 1.100 pessoas. Então são essas agressões que nós estamos vendo. Com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita hoje, somos favoráveis a essas agressões? De maneira nenhuma, não é? Mas elas estão acontecendo. São as pessoas lá fora falando das suas insatisfações. Com o advento da informática, da internet, o mundo inteiro hoje, sem sair de casa, da cadeira, acompanha esses movimentos todos. Então é muito importante prestarmos atenção nas informações que nós podemos retirar para aprendermos com isso. Não nos deixarmos abater, mas tirar disso todo o conhecimento necessário que possa formatar em nós uma opinião com um nível mais elevado. Então, hoje o mundo condena essas atitudes. Em outros países, muitos governos caíram. E muitos cairão. Voltando para a nossa casa, para o Brasil, o que estamos observando hoje, em vários estados, manifestos e protestos. Em alguns movimentos pacificados, mas em alguns nós estamos encontrando também as agressões, as violências, os sequestros, os vandalismos, os saques. É a população indo à rua falando sobre as suas insatisfações. E tudo isso começou com um aumento de uma passagem de 20 centavos na passagem do transporte urbano no estado de São Paulo. Mas é a primeira vez que acontece protestos e manifestos no Brasil? Não é a primeira vez, né? Então as pessoas com mais conhecimento de épocas atrás poderão nos ajudar. Antes da ditadura militar, cerca de 150 mil pessoas foram às ruas porque desejavam, naquela época, uma mudança na forma de governo, na forma de viver. E havia uma proposta de João Goulart, o pessoal mais antigo, lembra-se? Não. É bom a gente não falar dessas coisas. Foram às ruas para que uma nova proposta de vida, de governo, melhorasse a qualidade de vida das pessoas. E levaram essa proposta adiante e colocaram no poder esse novo pensamento, esse dirigente. Não deu certo. Alguns anos depois, quando o Brasil já tinha por volta de 80 milhões de habitantes, mais de 500 mil pessoas, mais de meio milhão de pessoas foram às ruas, manifestar-se contra a postura daquele dirigente e o retiraram do cargo. Então não é um movimento recente,
Há um tempo atrás, o novo governo entrou e saqueou a poupança, as economias de toda a população. Que governo foi? O governo Fora. Mais ou menos no dia de hoje, ele tirou o dinheiro de todo mundo e disse assim: cada um tem 50 reais e vão começar a viver de novo, não é? Quem tem uma empresa com 30, 40, 500 funcionários, como é que faz? Naquela época nós não tinha informação tão rápida como tem hoje, mas muitas pessoas cometeram suicídio. Você guarda todos os teus valores, todas as economias, para que você possa ter um final de vida mais tranquilo, e de repente você vê saqueado. A ministra daquele governo mudou-se para os Estados Unidos, vive lá até hoje. O problema ficou com quem? Conosco. Quais pessoas foram às ruas manifestar-se contra e protestar contra aquele governo? Quem foram? Os caras. Quem eram? Os estudantes, os jovens, não é? O tempo passou e hoje nós estamos vendo novamente movimentos de protestos e manifestos, só que agora com uma clareza maior, e não vemos tanto envolvimento político, mas as manifestações e os protestos têm o cunho social numa essência mais pura. As pessoas, principalmente os jovens, estão indo à rua dizendo: não é isso que eu quero para mim. Trabalhando fora, numa tarefa profissional, em São Paulo, fiquei do lado de uma pessoa, já um senhor de uma certa idade, ele conversando e falando um pouco alto, não dava para deixar de ouvir. Ele dizia assim: hoje eu vou trabalhar porque eu vou na firma, vou soltar isso, e de tarde eu vou para a passeata. Uma olhadinha assim, mas não vai aguentar andar. O que vai fazer na passeata? Vai cuidar da tua firma, das tuas coisas, né? Achei diferenciado. Falei, mas bom, isso passou, os movimentos aconteceram, e um dia, quando preparávamos a palestra do mês, em oração, pedindo a espiritualidade que nos conduzisse, nos veio esse tema, manifestos e protestos, e fui lembrar da atitude, estudando depois, fui lembrar da atitude desse senhor, uma atitude maravilhosa. Talvez, já pelas suas posses, pela sua condição social, não precisaria ir ao manifesto e ao protesto, mas ele fez a sua tarefa, e de tarde estaria lá para deixar claro, e ele foi, depois nós nos lembramos, e ele disse muito claramente: eu quero externar a minha insatisfação. E foi. Estamos vendo o movimento de protestos e manifestos contrário a tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos o circular em Jaú, não é? Se quisermos nos deslocarmos em média de um ponto a outra cidade, quantos circulares nós tomamos para chegar naquele ponto? Em média 1, no máximo 2. E em São Paulo? Em média 3. Então 20 centavos que aumentou a passagem, 60 centavos de manhã e 60 centavos ao final do dia, 1,20. 30 dias, R$36. Representa quase 6% do salário mínimo. Isto num item. Imagine o restante. Então tem um significado no bolso do trabalhador. Foram as ruas. Mas veio a Copa das Confederações, esse torneio de futebol, que é um teste para a Copa do Mundo. E os jovens foram às ruas protestar, porque criaram-se 5 ou 6 estados que não vão ter finalidade quase que nenhuma. Depois, num custo astronômico, a África do Sul me parece que fez a Copa do Mundo com 5 estados, nós estamos com 12. Tudo
quase que triplicada em relação ao que gastaram. Os jovens foram à rua dizendo o seu não contra isso. Ora, o Brasil estava exposto na mídia, o mundo inteiro nos observando, porque é um torneio de caráter internacional. E vem passar os jogos e o Brasil debaixo de manifestos e protestos. O Brasil é conhecido no mundo, é tido no mundo como um país pacato, manso, de coração aberto, um povo ordeiro. Todo mundo que chega aqui é bem tratado, é bem recebido, é bem acolhido. O que está acontecendo? O Brasil não é só o país de futebol. O Brasil não é só o país do carnaval. O Brasil não é só o país das moças do corpo bonito. Agora o Brasil está se mostrando um povo que está reclamando, que está protestando. E lá fora o movimento é tido como um movimento mais na sua essência, porque os manifestantes, os jovens, estão desvinculados dos políticos pela credibilidade que eles não estão alcançando. E estão protestando pela saúde, pela educação, pelo transporte, pela aposentadoria, por toda a assistência social, com a evolução do crime organizado, com o crescimento das drogas e principalmente com a corrupção que aqui impera. Dados estatísticos dizem que se não houver desvio das verbas públicas, o Brasil tem recursos suficientes para termos a educação e a saúde 10, de maneira campeã. Então nós temos toda uma verba enorme sendo escoada. Essa é a situação que o nosso país encontra-se. Vocês concordam? Os jovens vão às ruas dizendo: não quero mais. E descobriram a força do coletivo, o poder que nós temos em nossas mãos. Nós que estamos um pouco mais vividos, nós vamos nos cristalizando, não é? Nós vamos nos endurecendo. Mas essa turma está com a energia aflorada e não está conseguindo conter toda essa energia pela insatisfação que pulsa nos seus corações. Estão aí fora e não vão calar-se, dizendo: eu não quero. O que é, se pensarmos bem, que nos leva às pessoas, quando se dispõem a estarem na postura de líderes ou de ensinadores ou de doutrinadores, a exercerem esses comportamentos desastrosos? O que movimenta, que consistência, que base temos nós quando estamos nesse tipo de atitude? Nos favorecendo com a corrupção, nos favorecendo com os crimes. Quais são os mecanismos que estão dentro do homem para que ele se porte dessa maneira? O Evangelho é bem claro conosco em relação a isso. Quando estivermos no movimento, nas intenções, nos programas, nos projetos em que haja o nosso favorecimento individual, o mecanismo que move todo homem, e ele é o construtor de suas dores, chama-se egoísmo, vaidade, orgulho, personalismo. Vamos passar a noite inteira aqui achando um monte de coisa, não é, gente? Não é isso? Esse tem sido um instrumento que tem movido as pessoas. Mas como é difícil nós pararmos
e nos questionarmos e assumirmos ainda os limites, aqueles patamares que nós ainda não alcançamos. E reconhecer em nós que ainda, dentro de cada um dos nossos corações aqui, ainda tem vaidade, tem orgulho, tem maledicência. Ou não? Já alcançamos a perfeição? Negar isso que ainda não vencemos é dar um tiro em nossos pés. Não dá para negar. Ainda não alcançamos a perfeição, a condição crística. Como trabalhar esses valores que existem em nós? Como negar as nossas emoções? Como negar o momento que eu sinto raiva? Como negar o momento que eu estou magoado? Como negar o momento em que eu não consigo perdoar? Quando Jesus diz: perdoai-vos uns aos outros, e eu não consigo. Como é que a gente faz? Quando eu não consigo vencer a mim mesmo, e sei que aquilo que eu tenho que vencer está me causando culpa por não conseguir superar, nós vamos nos contaminando cada vez mais e nos tornando pessoas rígidas, difíceis. Quando a criança é pequenininha, ele toma um tombo, parece que ele vai se esborrachar, né, gente? Daqui a pouco ele levanta e vai embora. Imagina se a gente cai. Leva um tombo daquele, né? Quebramos em vários lugares. Toda a musculatura, todos os ossos da criança estão em formação e ainda estão maleáveis, flexíveis. Então ela se levanta, bate a cabeça, vai embora e passa. E nós? Fica ruim, né? Eu jogo bola num time de futebol lá em Itápolis, eu sou o mais velho do grupo. Então quando eu dou uma pancada em alguém, né? Aí eu posso. Mas quando batem em mim, eles gritam assim: pelo amor de Deus, não bate no osso do velhinho que não cola. Então nós nos tornamos rígidos. E o vidro é um dos materiais mais rígidos que existe. De tão rígido que ele é, qualquer batidinha mais acentuada, o que acontece? Quebra. E nós quebramos pela rigidez. Quando nós pegamos a água no seu estado líquido e jogamos no chão, o que a água faz? Ela vai se adaptando a todas as curvas, as dificuldades. Se a água congela, o que acontece? Fica difícil de trabalhar. É assim em nossas vidas que vai acontecendo, a gente não vai percebendo. Nós vamos endurecendo. E o que estamos vendo hoje no conjunto são os jovens nos seus ideais, nos seus propósitos, em estado líquido, maleáveis, e vão vencer e vão chegar aonde querem. Perceberam a sabedoria do rio? Ele vai descendo, vai contornando, não enfrenta, tem um obstáculo, ele dá a volta. O caminho é longo, às vezes difícil, encontra pedras, mas ele vai desaguar no oceano para que o conjunto seja maior. O nosso entendimento é buscar isso em nossas vidas e saber qual o momento, a importância do momento em que nós estamos vivendo. As insatisfações. O que é que tem acentuado nesse movimento todo dos jovens? A qualidade da ética, da moral. Tá? Uma pergunta. As pessoas que têm, os pais que têm filhos mais novos, como é que está a criançada hoje em termos de conhecimento e habilidade? Estão dando um coro em nós? Esses dias fiquei surpreendido de um vídeo no YouTube. Uma menina não tinha 4 anos, passando na rua, viu uma pessoa machucada, necessitada. Ela chegou em casa, ela estava inconformada, né? A mãe ali perto da cozinha, ela encostada, falou: mãe, aquela pessoa precisa de ajuda, e nós não vamos ajudar? Como é que ela vai se virar sozinha?
e vai falando e apertando a mãe. E ela faz esse gesto. Pensa, mãe, pensa, sente. Ele precisa. Como é que nós vamos encarar lá em cima? Não tinha 4 anos. Não tinha 4 anos. Um outro vídeo, uma calopsita em cima do fogão, pegando o macarrão no bico e dando para o cachorro que estava embaixo. Não é? Coisa maravilhosa. A ética. Estas pessoas, esses jovens, já estão apresentando qualidades essenciais. Senso de amor, de respeito, de ética, de sensibilidade, de respeito. Mas você fala, mas o mundo está tão difícil. Não. O mal é barulhento e nós somos muito calados se pensarmos que somos bonzinhos, não é? O amor e o bem é muito maior que todas as ocorrências. Isso está acontecendo porque o planeta está em muita luz. E é tanta luz, é tanta claridade, que o mal não consegue mais se esconder. As coisas erradas estão aí, se mostrando para que você escolha o seu caminho. Você tem o livre-arbítrio, vai fazer a sua escolha e vai arcar com as consequências. Bom, toda essa insatisfação. O que é que esse momento, essa entrada nossa aqui, tem a ver com uma parte da oração em que foi dito que neste momento de transição, não foi? Neste momento de transição. Ora, relembrando rapidamente, e já falamos isso em outras oportunidades aqui, lembra da historinha do planeta de Capela? Uma moçada num planeta muito adiantado, planeta muito super desenvolvido, e estavam conspirando o agito que está tendo hoje aqui no nosso planeta. E a espiritualidade dizendo assim, ó, vocês, se não comungar do pensamento do planeta, vão embora. Vocês vão ser sacados daqui. Vai, avisa, como todo pai avisa tanto, né? E um dia encostou a jardineira da espiritualidade e entra, gente. E botou todos aqueles que estavam fora do pensamento do planeta e falou, nós vamos fazer uma viagem pelo universo. E chegando aqui, fazendo essa viagem, lá da jardineira o motorista do ônibus diz, o que é aquele pontinho lá embaixo? Se aproxima, fala, é a Terra. Opa, como é que é aí? Ainda a coisa está muito primitiva, muito bicho bravo, né? Foi um lugarzinho bom para essa turma ficar. Abrir as comportas e não deixaram tudo num lugar só, porque ia dar revolução. Colocaram um pouquinho em cada parte do planeta. Essa turma, a diferença é essa, estava acostumado a andar de foguete, de avião a jato, agora tinha que andar a pé e tinha que disputar com as feras, com os animais. Não tinha arma nenhuma, tinha que se defender com um pedaço de pau. Aqui é o lugarzinho ajeitado, mas tem uns piorzinhos ainda não. Vai com a jardineira um pouco mais para frente. E foi despejar para outro lugar. E essa turma ficou aqui e teve que se virar. Tinha que se defender. Mas eles traziam conhecimento muito adiantado de Capela. E quando eles chegaram à Terra, desenvolveu-se o fogo, a roda, os minerais, os materiais. E o planeta começa a dar o primeiro passo, saindo do estágio primitivo, do estágio menos adiantado, para um estágio maior. Quando o satélite passa em cima das pirâmides, e ele mede as inclinações das pirâmides, é perfeita angulação. Como é que conseguiram colocar aquelas pedras tão pesadas, de forma tão perfeita, porque no deserto não tem pedras daquele jeito, naquela época? Os capelinos ajudaram. Então ficaram os maias, os incas, a civilização de Atlântida, e eles foram espalhando o progresso. E a Terra começou a crescer. Muitos deles pioraram, foram retirados daqui e mandaram para um lugarzinho pior. Outros ficaram, e outros resgataram e voltaram para a Capela. O movimento todo parece muito com os dias atuais.
manifestos e protestos. Divaldo Franco, foi publicado no jornal uma mensagem de Divaldo Franco sobre esse tema. E diz o amigo: quando as injustiças sociais atingem o clímax e a indiferença dos governantes pelo povo, que estorcega nas amarras das necessidades diárias, sob o assodar dos conflitos íntimos e do sofrimento que se generaliza, nas culturas democráticas, as massas correm às ruas e às praças das cidades para apresentar o seu clamor, para exigir respeito, para que sejam cumpridas as promessas eleitoreiras que lhe foram feitas. Já não é mais possível amordaçar as pessoas, oprimindo-as, ameaçando-as com os instrumentos da agressividade policial e da indiferença pelas suas forças e dores. O ser humano da atualidade encontra-se inquieto em toda parte, recorrendo ao direito de ser respeitado e ter ensejo de viver com o mínimo de dignidade. Não há mais lugar na cultura moderna para o absurdo de governos arbitrários, nem da aplicação de recursos que são arrancados do povo para extravagâncias disfarçadas de necessidades, enquanto a educação, a saúde e o trabalho são escassos ou colocados em plano inferior. A utilização de estatísticas falsas, adaptadas aos interesses de administradores, não consegue aplacar a fome, iluminar a ignorância, auxiliar na libertação de doenças, ampliar o leque de trabalho digno, em vez do assistencialismo, que mascara o sofrimento e abre espaços para o clamor que hoje explode no país e em diversas cidades do mundo. É lamentável, porém, que pessoas inescrupulosas, arruaceiras, que vivem a soldo da anarquia e do desrespeito, aproveitem-se desses nobres movimentos e transformem em festival de destruição. Que para esses inconsequentes sejam aplicadas as corrigendas previstas pela lei, mas que se preservem os direitos do cidadão de reclamar justiça e apoiem suas reivindicações. O povo, quando clama em sofrimento, não silencia sua voz, senão quando atendidas justas reivindicações. Neste sentido, cabe aos jovens, aos cidadãos do futuro, a iniciativa de invectivar contra as infames condutas, porém em ordem e em paz. A colocação de Divaldo nos fala do nosso direito natural, do nosso direito social, de externarmos as nossas insatisfações. Temos que acreditar que tudo está certo e tudo está ocorrendo de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Voltando à oração inicial, que fala sobre a transição do planeta Terra, nós vamos nos lembrar das colocações da mensagem que veio através do Dr. Bezerra de Menezes ao médium Divaldo Franco no Centro Internacional de Brasília, no dia 18 de maio do ano de 2010. No dia 17 daquele mês, nas primeiras clarinadas da manhã, em torno da Terra, espíritos adiantados e de luzes se reúnem para receber a mensagem do anjo designado por Jesus para falar sobre a estrutura da remodelação da transição da Terra. E vibrando esses amigos, vibraram e envolveram o planeta todo. Aquele dia foi um dia muito especial. E Dr. Bezerra de Menezes, resumindo a sua orientação, diz que a transição, que a modificação da Terra está se acentuando de forma cada vez mais intensa, e que não há mais como adiar, e pede principalmente a nós espíritas que nos modifiquemos, que possamos nos melhorar, não adiar mais, vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos vícios, para alcançar a essência da virtude. Agora é o momento. Haverá uma intensa troca nessa estrada de uma única via entre aqui e lá, em duas direções. Uns descem, outros sobem. Em 60, 70 anos haverá uma reciclagem extremamente acentuada na Terra, na troca
dos espíritos. Precisamos estar e sermos merecedores de aqui permanecermos para neste planeta, que um dia será um planeta de regeneração, de amor e de equilíbrio. Não há tempo a perder. Cuide. Principalmente aos espíritas. E falem. E tenham a coragem de se colocar para fora. E externar e falar o que você sabe. Porque este é o momento. Falamos ali atrás que o que levava o homem a esses comportamentos indignos, vaidade, orgulho, arrogância, e essa toda a estrutura. E o Dr. Bezerra de Menezes nos diz: olha, precisa vencer isso daí. Mas você precisa aplicar a você mesmo o que você propõe aos outros. E nos lembramos das colocações de Madre Teresa de Calcutá. Mais importante que os lábios que oram são as mãos que servem. E Dr. Bezerra de Menezes prossegue: olha, haverá uma faxina acentuada. Torna-se merecedor. E aprendemos que ainda não somos perfeitos. Um dia venceremos tudo aquilo que nós temos que aprender no planeta Terra para nos colocarmos a caminho de uma esfera maior. Mas por enquanto esta é a nossa morada. Retornaremos aqui um dia provavelmente. Que no nosso retorno nós possamos encontrar uma casa melhor. E a espiritualidade, através do Dr. Bezerra de Menezes, tem percorrido muitas casas espíritas para reforçar esta mensagem, principalmente nas reuniões mediúnicas, onde os médiuns estão mais em contato com a espiritualidade, dizendo que este é o momento, e que o espírita tem um papel fundamental nessa toda a transformação. Observam algumas pessoas que nesses espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas, existem alguns que têm uma diferença na sua aparência, do seu corpo astral em relação ao nosso. Existe até uma questão, uma pergunta que um dos trabalhadores pergunta: mas escuta, por que aquela pessoa, aquele espírito que está ali, tem o seu corpo espiritual tão fininho aqui, uma cabeça enorme? Aonde fica o conhecimento? E o resto do corpo? Evolução. Mas um deles foi muito interessante, que ele estava emocionado e dizia que a Terra será um planeta maravilhoso, e que ele estava feliz por participar de todo esse momento de transição que foi dito na nossa oração inicial. Porque um dia ele chegou à Terra, e a Terra o recolheu, porque ele vinha de capela naquela jardineira. E aqui a Terra foi a sua mãe que o acolheu e lhe permitiu voltar. Hoje ele faz parte da equipe que trabalha na transição, para que essa transição seja cada vez melhor. E ele faz isso com muito amor, porque ele tem pelo planeta Terra a gratidão pela mãe que o acolheu. Venho para o reencarne, para o trabalho, trazendo em meu coração a gratidão através do reencarne. Ora, estamos sendo advertidos, estamos sendo esclarecidos de que muitos espíritos já reencarnaram mais elevados. Os jovens estão nas ruas, muitos deles reencarnaram lá atrás para sedimentar essa transformação que acontecerá no planeta Terra, principalmente, acentuadamente no Brasil, a pátria do Evangelho. Eles já chegaram, e estão aí trabalhando para o planeta Terra ser um planeta maior. E neste momento de transição, neste momento de manifestos e protestos, qual a atitude, qual a postura do espírita? Já ouviram algum artigo bem objetivo em relação a isso?
Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Consolador, na questão número 60, há uma questão que pergunta assim: como deve comportar-se o espírita nos manifestos políticos? E o amigo nos diz: a pergunta, como deverá comportar o espírita perante a política do mundo? E Emmanuel nos orienta: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face tarefa política saturada de lutas materiais. Esta é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. As organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as formas do homem na lei do progresso universal. Dependendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas nos espíritos das criaturas. O que pensarmos, o que os espíritos amigos nos dizem sobre as violências que estão ocorrendo? E no livro dos Espíritos, na questão 733, pergunta: entre os homens da terra existirá sempre a necessidade dessa destruição? Responde os amigos: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Nós espíritas não devemos almejar o partido espírita, mas cabe a cada um de nós não buscar evidências para a nossa locupletação pessoal, mas sim nos colocarmos à disposição como espíritas politizados. Nós precisamos levar lá fora e falar tudo aquilo que nós estamos aprendendo ao longo desses anos, nos esforços que fazemos para estar aqui à noite, nos outros dias das palestras, nos cursos. Por que calar-se? Madre Teresa disse: vale muito mais a mão que serve do que os lábios que oram. Não adianta nós nos unirmos para vibrações para o planeta Terra melhorar. É importante a vibração, mas o que o momento requer, que o Dr. Bezerra de Menezes nos deixou: atitude. Nós sabemos porque a vaidade, o orgulho, a arrogância tomam conta desses corações que geram todas essas desarmonias. Desconhecem 3 valores importantíssimos que nós já aprendemos: a eternidade da alma. Somos espíritos imortais. Hoje a maioria de nós vive como se o dia fosse acabar ali e não há investimento para o amanhã. O espírita sabe da continuidade do espírito. Desconhecem ou não querem ouvir, aprender sobre a lei da ação e reação, que todas as atitudes geram reações, agora ou no amanhã, e tudo terá um retorno. Se assimilassem tudo isso, não fariam o que estão fazendo. Fariam? E principalmente, um outro ponto importante, 3 pontos importantes esses: a lei do progresso. Tudo passa. Como disse na questão 733 do Livro dos Espíritos, a lei da evolução e do progresso vai transformar a tudo. Não há governo, forma de governo eterna. Será eterno tudo aquilo que se permanecer dentro da verdade, do conhecimento, do amor e de atitudes. Tudo que está acontecendo é importante para a nossa melhora. Vejamos agora o papel do Espírito e nossa importância quando conhecemos a eternidade do Espírito. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do progresso é o que vai nos tornando pessoas melhores.
E cabe a nós, nos momentos tormentosos ou difíceis, para aqueles que desconhecem tudo aquilo que tivemos o privilégio de aprender, vão caminhar desesperados, tal qual um navegante que está num barco à deriva, num oceano agitado, de ventos, de chuvas e de tormentas, sem remo e sem vela, sujeito às correntes marítimas. Não sabe onde chegar, não há esperança. Mas quando lá no fundo aponta uma luz, o pescador sabe que ali tem terra firme. Nós não podemos nos calar. O espírita não pode calar-se, porque com este privilégio, com o aprendizado que temos, Dr. Bezerra de Menezes nos diz: vós sois luzes, e muitos buscarão o nosso conhecimento e perguntando por quê. E cabe a cada um de nós explicar o porquê, mas sem acusações, sem condenações, mas se mostrar todo o conhecimento, a verdade, com esperança, com amor, mostrando rumos, caminhos e direções. Na maioria das vezes nós criticamos e nunca propomos a solução. Nós temos que falar. O espírita não pode calar-se, porque este é o momento. O mal é barulhento e o bem fica quietinho. Não é isso. O espírita tem que falar, tem que externar as riquezas que já conquistou e não ter medo. Não tenhamos medo. Se algum dia tivermos esse medo, oremos imediatamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vamos seguir. Não dá mais para ficarmos calados. Se a partir de hoje nós sairmos daqui e não falarmos sobre a doutrina espírita, não falarmos sobre a lei do progresso, a lei da evolução, a lei da causa e efeito, nós estaremos negando aos outros a oportunidade de sermos melhores. Não adianta orar, é preciso só orar, é preciso orar e fazer. Tem muito mais valor perante a Deus as mãos que fazem do que os lábios que só oram. Nós encerramos o evangelho desta noite. Vamos embora com uma obrigação, um comprometimento ainda maior. Nesses momentos, o mundo, em muitos lugares do mundo, há tanta sombra, há tanta escuridão, e as pessoas não sabem para onde seguir. E nós aqui, esta noite, no privilégio de estarmos aqui acomodados, confortáveis, sendo todos nós aqui amparados e abençoados pelos nossos mentores, pelo mentor de cada um de nós, o nosso protetor, nosso anjo da guarda, pelos espíritos que protegem os trabalhadores da nossa casa. Tudo isto é uma grande bênção. A quem muito é dado, muito será pedido. Somos nós a luz para o mundo. Que sejamos luz para nós e luz para os outros. Por onde andarmos, que a nossa luz seja vista. Um dia nos despediremos da vida, e ao lá chegarmos, o Senhor de todos nós perguntará: quem você é? O que fizestes? E o que trouxestes? O que vamos responder a ele? Ficar para cada um de nós essa interrogação. O Senhor vai perguntar: quem você é? O que fizestes e que trouxestes? Oxalá possamos dizer a ele: Senhor, eu sou um espírito eterno, em fase de crescimento nessa estrada da humanidade, teu filho, fonte de luz, um Deus em você. O que fizestes? Senhor, eu busquei vencer a mim mesmo, mas enquanto venci a mim mesmo, eu ajudei aqueles que estão ao meu lado a vencerem a si mesmo. O que trouxeste, meu filho? Senhor, nada material, mas trouxe o meu melhor sentimento e o meu melhor pensamento.
que Ele possa dizer a todos nós, sorrindo: seja bem-vindo, filho, nós estávamos te esperando, você faz falta. Encerramos o Evangelho da noite, agradecendo a todos vocês e a nossa casa de oração pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade que tivemos do aprendizado, pela acolhida. Agradecemos aos espíritos amigos que tão carinhosamente estão aqui conosco, nos imantando em tantas bênçãos. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por ser o nosso modelo de comportamento, de atitudes e de pensamentos. E agradecemos ao Senhor, nosso Pai, por tudo que recebemos, pela fé, pelo crédito que depositou em cada um de nós, dizendo: que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja, e assim será, graças a Deus. Muito obrigado a todos.